Olá pessoal, recentemente uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, realizada no último fim de semana, trouxe à tona a relação entre o Cerrado e o agronegócio brasileiro, suscitando ampla discussão. A pergunta incluiu um trecho adaptado do artigo Territorialização do Agronegócio e Subordinação do Campesinato no Cerrado, o que provocou uma onda de manifestações nas redes sociais. Muitos expressaram repúdio, alegando que o fragmento escolhido ataca o agronegócio nacional, dissemina falsidades sobre o setor e carrega uma perspectiva politicamente inclinada à esquerda. Não é problemático que um artigo expresse uma orientação política específica, independentemente de ser conservador ou progressista. Contudo, a crítica reside no uso do artigo pelo governo, através do Ministério da Educação, como um meio para a doutrinação política sutil em um exame que mede a aptidão de estudantes do ensino médio para o ingresso em universidades públicas. Existem maneiras mais neutras e diretas de avaliar o entendimento dos estudantes sobre temas como o Cerrado, o agronegócio ou a vida camponesa, sem recorrer à interpretação de um texto com evidente carga ideológica. Mas por uma análise mais aprofundada, eu li o artigo completo e encontrei questões ainda mais preocupantes. Os autores, doutores em geografia, argumentam que a expansão agrícola na área conhecida como Mato Piba, iniciada na segunda metade dos anos 80, tem impactado negativamente a população local. E aqui, incluindo poceiros, camponeses, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhos. Mas será isso uma verdade incontestável? De acordo com dados do IPEA, na virada do milênio, cerca de 88% dos municípios da região possuíam um IDH abaixo de 0,499, um nível muito baixo de desenvolvimento humano. Em uma década, a maior parte desses municípios elevou o seu IDH para faixas entre 0,599 e 0,699, uma melhora significativa em 95% deles. As exportações de soja saltaram de 483 milhões de dólares em 2006 para 1,8 bilhão de dólares em 2016. Esses números representam uma arrecadação tributária substancial para os estados e municípios, refletindo em empregos, renda e avanços na qualidade de vida. Quando tal progresso não é observado, o problema não está no agronegócio, mas sim na gestão governamental ineficaz. Será que cidades como Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, Balsas no Maranhão, Pedro Afonso no Tocantins ou Bom Jesus no Piauí teriam alcançado o desenvolvimento atual sem o agronegócio? Ao afirmar que o agronegócio prejudica ribeirinhos, indígenas, camponeses e quilombolas, o artigo omite que mais de 73 milhões de hectares do Mato Piba, aproximadamente 14 milhões, são destinados a unidades de conservação, terra indígena, assentamento de reforma agrária e comunidades quilombolas. Atualmente, a região conta com cerca de 34 milhões de hectares de área agricultável. É inegável que os municípios do Mato Piba ainda enfrentam desafios e que os pequenos agricultores, particularmente os que se dedicam à agricultura familiar, continuam a lidar com diversos obstáculos. No entanto, responsabilizar o agronegócio, a agroindústria ou produtores que migraram de diversas partes do Brasil para desenvolver a região é uma abordagem redutiva. E mais, é flagrante a desonestidade intelectual do artigo ao criticar a expansão da fronteira agrícola do Mato Piba e o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Sem mencionar que esse último foi criado em 2004 pelo então presidente Lula e que em 2015 a ex-presidente Dilma Rousseff, por meio da Lei 8.447, instituiu o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Mato Piba. Em resumo, o trecho do artigo escolhido pelo Ministério da Educação é péssimo, mas o conteúdo completo do artigo é ainda pior.